Mensagem do dia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Esse texto que nós lemos é muito conhecido de todos nós. Fala sobre o desafio do amor na prática. Nós já sabemos, e quem está na igreja há algum tempo já sabe de forma muito sólida, que o desafio da fé é ao mesmo tempo o desafio do amor. E um amor, como diz a palavra, não só de boca para fora, mas acima de tudo de fato e de verdade. Várias vezes Jesus disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus disse: tudo que vocês gostariam que as pessoas fizessem por vocês, façam primeiro para elas, porque esta é a lei e estes são os profetas. O tempo todo nós somos chamados ao amor. Só que esse texto que nós lemos, embora trate do amor e nos desafie ao amor, não foi motivado por amor. Embora toda a conversa tenha sido sobre amor, o amor não era a motivação desse perito na lei. Pelo contrário, o que movia esse perito na lei era o ódio, era a inveja, era o desejo de pôr um ponto final no ministério de Jesus. A disputa, o conflito entre os religiosos da época de Jesus começou muito cedo no Evangelho de Lucas, exatamente no capítulo 4. Quando Jesus vai a uma sinagoga, pega um rolo do livro de Isaías, lê o que nós conhecemos hoje como o capítulo 61, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, a libertar os cativos, a dar a vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E então Jesus fecha o rolo. Na verdade, o texto continuava. Isaías 61 continua dizendo: E o dia da vingança do nosso Deus, que era a grande expectativa dos judeus, que Deus desse vingança contra todas as nações que fizeram mal àquele povo que se considerava o povo de Deus. Mas Jesus não lê essa parte. Ele fecha o rolo, olha para as pessoas que estão ali e diz: Hoje se cumpriu a profecia que vocês acabam de ouvir. E aí uma grande confusão começa. Os religiosos se lançam contra Jesus e tentam matá-lo, mas Jesus passa por entre eles e vai embora, e eles começam então a fazer planos sobre como acabar com a vida de Jesus. E me parece que esse texto é uma dessas tentativas. Nesse texto, um perito se aproxima de Jesus para colocá-lo em prova, é o que diz o nosso texto. E essa decisão provavelmente não foi individual, solitária. Deve ter sido uma decisão coletiva. Certamente há um grupo por trás desse perito na lei, aguardando que Jesus caia em alguma incoerência com relação à lei que aqueles homens tanto conheciam.
Na verdade, Jesus já tinha respondido perguntas parecidas com essa. E ele sempre tinha respondido essas perguntas chamando para si mesmo. Talvez fosse isso que esses religiosos quisessem ouvir. Poderiam acusá-lo de heresia. Poderiam dizer, olha, ele está chamando para si mesmo e não para Deus e nem para a lei. Então nós podemos matá-lo, podemos apedrejá-lo. Então eu fico imaginando que era isso que eles queriam ouvir. Mas quando o perito vai e formula a pergunta, talvez ela tenha sido formulada antes, a noite inteira, eles devem ter feito planos, devem ter feito reuniões, eu não sei, e esse perito está lá em nome daquele grupo todo, faz a pergunta para Jesus, Jesus olha para ele e devolve a pergunta. Porque ele é um perito na lei. Então a primeira pergunta é, o que é que a lei diz e como você entende isso? Há uma tradução da Bíblia, que se eu não estou enganado é a Revista e Atualizada, que eu li, a Nova Versão Internacional, que apresenta essa pessoa como um intérprete da lei. E aí a pergunta de Jesus é, o que está escrito na lei e como você interpreta? O que é que você faz? Eu sou médico, então você deve saber como é que trata uma gripe. Então você deve saber como é que resolve um problema assim simples. O que é que você faz? Eu sou dentista, então você deve saber como é que trata uma cárie. Por que é que você está perguntando para mim? O que é que você quer saber exatamente? Se você é um perito na lei e está me fazendo uma pergunta, eu quero saber se a lei não diz nada a esse respeito. E se ela diz, como é que você entende o que ela diz? E aí a batata quente fica na mão do homem. Porque há pessoas ali olhando. E todo mundo quer saber se ele fez a pergunta porque não sabia da resposta. É um tipo de perito que não sabe nada. É um tipo de perito que tem mais dúvidas do que respostas. E isso ia ser um ponto muito negativo no ministério desse perito, ou se ele estava realmente mal intencionado. E aí quando o perito percebe que Jesus lhe devolveu a questão, ele responde. Porque a lei diz alguma coisa, e ele tem uma maneira de ver isso. Amarás o Senhor teu Deus, é a regra de ouro, de todo coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. É isso que a lei diz no resumo da ópera. É isso que a lei quer dizer com tudo que ela diz. Esse é o significado principal, essa é a essência. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então finaliza a questão. Se é isso que a lei diz, faça isso. E você vive. E aí aquelas pessoas que combinaram aquela pergunta com aquela pessoa devem ter ficado muito furiosas. Que tipo de burro é esse que pergunta e responde? Você respondeu a pergunta que era para ele! E agora nós ficamos sem pergunta! Tanto que o texto continua dizendo, e ele querendo justificar-se, porque fez uma pergunta que já sabia a resposta, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? E aqui a pergunta ganha um outro ar e uma nova polêmica. Porque para os judeus naquela época, na verdade para os judeus, na história em geral, o povo de Deus era apenas o povo judeu. De forma que o próximo seria somente aquele que fizesse parte do povo. Na época de Jesus, essa perspectiva fica ainda mais intensa, mais exagerada. Porque dentre o povo se destaca uma categoria espiritual, religiosa, que seria o verdadeiro povo de Deus. Diferentemente do restante do povo, o povo comum. Os religiosos da época de Jesus achavam que somente eles compunham o verdadeiro Israel. E que a população em geral estava fora desse plano. Então a pergunta do perito na lei é delicada. Quem é o meu próximo? Ok, eu sei que eu devo amar o meu próximo, mas eu não sei quem é o meu próximo. Quem é que merece esse meu amor? Nós fazemos isso também. Nós também queremos saber a quem amar exatamente. Porque não é todo mundo que merece o nosso amor. Não é para todo mundo que a gente tem que dar amor. Afinal de contas, tem gente que, como diz um pastor amigo meu, dá azia em pote de sonrisal. Essa pessoa não pode merecer o meu amor. Eu não quero amar tal pessoa, tal tipo de pessoa. Então o Senhor me diga, já que essa é a essência da lei mesmo, e eu estou certo, para quem eu devo dirigir isso? A Deus está claro, mas quem do meu lado merece esse amor? E aqui abre-se uma nova questão. Porque a primeira tem a ver com qual é a essência da fé. É uma pergunta mais conceitual. A segunda tem a ver com como eu vivo essa fé no dia a dia. É uma pergunta mais prática. Quando a questão era conceitual, Jesus não se envolveu. Devolveu a pergunta e deixou que ela fosse respondida naturalmente. Mas quando ela se torna prática, Jesus responde de outro modo. E Jesus responde essa pergunta contando uma parábola. E essa parábola fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Porque de Jerusalém você sempre desce. Na teologia judaica, Jerusalém é o centro do mundo. É o lugar mais alto da terra, porque é onde Deus mora. É o lugar mais perto do céu. De lá você sempre desce, ainda que vá subir numa montanha.
Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Quem era esse homem? Provavelmente alguém que acabou de prestar culto no templo. Porque mesmo que esse homem tivesse ido a Jerusalém a negócios, ele teria que ter passado pelo templo, porque nenhum morador de qualquer cidade de Israel pode ir a Jerusalém sem passar pelo templo, para oferecer sacrifícios e pedir perdão pelos pecados. Então esse homem que foi a Jerusalém cumpriu as suas obrigações religiosas. É um participante do mundo da religião. E ele vai voltar para casa quando cai nas mãos dos assaltantes. Ele está voltando para casa quando cai nas mãos dos assaltantes. E os assaltantes o espancam, roubam tudo que ele tem e o deixam caído quase morto. Mas eis que vem o sacerdote. Imagine que uma pessoa saiu da igreja e, parado no sinaleiro, foi assaltada. E suas roupas foram levadas, seu dinheiro, seu carro, e ela foi agredida e está caída, mas o pastor está no caminho. E ele está indo por aquele caminho também, ele também está voltando do culto para casa. E todo mundo que está ouvindo Jesus pensa, o pastor vai ajudar, o sacerdote vai ajudar. Mas Jesus diz, o sacerdote viu e passou longe. Mas eis que vem um levita. O levita, comparativamente falando, seria como um membro do ministério de música ou como um membro da diaconia da igreja. Uma pessoa que está ali para servir, para cuidar do serviço, para ministrar ao povo de forma que o povo possa cumprir as suas obrigações da melhor maneira. O levita está vindo, ele vai ajudar. É uma pessoa mais simples, talvez, mais dedicada, mais amorosa. Mas Jesus diz, o levita também vê e passa largo. E aí então vem um samaritano, e os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus tinha acabado de passar por uma vila de samaritanos no capítulo 9, e os samaritanos recusaram a presença de Jesus ali, expulsaram Jesus da cidade. O que levou os discípulos a uma campanha de oração. Você lembra disso? Os discípulos, quando veem Jesus ser recusado, eles que têm uma espiritualidade muito bonita, muito firme, eles oram e eles falam assim, Senhor, queres que roguemos ao Pai que mande fogo do céu para matar essas pessoas? E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês são, não é possível. Mas era o ódio, as relações de ódio históricas, samaritanos e moradores das regiões de Jerusalém e de Judá. Então o samaritano entra na história e o fato é, se o sacerdote passou longe, se o levita passou longe, o samaritano vai chutar, pôr fogo no corpo, alguma coisa. Mas Jesus diz que o samaritano vê e se compadece. Se aproxima, trata as feridas, põe no seu animal, leva numa hospedaria, paga as despesas e ainda promete voltar no outro dia para cumprir o que precisar ser cumprido. E aí Jesus faz a pergunta que fecha a história. Qual desses três? Qual que era a pergunta original? Quem é o meu próximo? Aí Jesus pergunta, qual desses três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Porque a questão não é quem é o meu próximo, mas quem está próximo de mim precisando. A pergunta não é para quem eu devo direcionar o meu amor, mas se há alguém perto de mim precisando de amor. Porque o próximo não era do samaritano, o próximo era do sujeito que estava caído no chão, tendo sido espancado pelos assaltantes. A questão de Jesus é diferente. Enquanto você está procurando um grupo para amar, a pergunta é se não tem alguém perto de você que está precisando do seu amor. Porque o grupo dos amáveis talvez não esteja precisando tanto de amor, mas o grupo dos sofridos certamente está. E se você puder estender o seu amor, certamente isso será muito bom. Note que quando Jesus diz que o samaritano é o modelo para a ação prática daquele perito na lei, Jesus está estabelecendo um princípio espiritual ali, para aquele perito na lei. Que talvez a referência que o perito ainda não encontrou de fé verdadeira, genuína, esteja fora do grupo daquele perito na lei. Jesus está dizendo, com o uso de um samaritano para protagonizar o amor prático, que talvez a referência de amor prático esteja fora do ambiente comum daquele perito. Porque ninguém poderia estar mais fora do que um samaritano. Ninguém era mais fora do grupo da religiosidade, do grupo da graça, do grupo da salvação do que um samaritano. Então o que Jesus está dizendo para aquele homem é o seguinte: imite alguém de fora do seu ambiente. Agora eu pergunto para você, quem naquele momento estava fora do ambiente religioso e agia como samaritano? Quem? Jesus. De forma que vai e faça a mesma coisa, significa, vem e segue-me. Que era exatamente a resposta que Jesus não podia dar.
Porque se o perito tem que imitar um exemplo de fora do seu grupo religioso, o exemplo é Jesus. Então, ande comigo e imite o que eu faço. Saia do seu ambiente próprio e venha andar comigo, e eu vou ensinar você a amar na prática. Eu quero destacar, então, para você, rapidamente, 3 verbos que aparecem no modo como Jesus descreve esse amor prático. Porque se na primeira parte nós temos uma questão mais conceitual, os substantivos são mais importantes. Mas se na segunda parte nós temos uma questão prática, os verbos são mais importantes. E eu queria destacar 3 verbos que aparecem no nosso texto e que são chave para a gente entender de que amor é esse que Jesus está falando. E o primeiro verbo que aparece no nosso texto é o verbo aproximar. O amor prático exige aproximação. Que nós nos façamos acessíveis. Que as pessoas que estão perto de nós possam conectar-se conosco. Essa proximidade que cada vez mais está sendo arrancada do nosso mundo nessa nossa geração, que é uma geração marcada pelo isolamento. Não se engane, o capitalismo é inimigo da família. Porque na essência do capitalismo existe a visão de que o ser humano deve ter uma vida independente, isolada, individual. Porque o sujeito consome mais do que a família. Se você é casado e tem filhos e vocês moram todos na mesma casa, vocês têm uma única geladeira, um único micro-ondas, um único fogão. Mas se vocês tiverem uma separação na família, vocês vão precisar de outra geladeira, de outro fogão, de outro micro-ondas. O interesse do capitalismo é que você viva só, isolado. Por isso a mídia bate tanto nessa tecla da separação, da independência, da autonomia. Karl Marx trabalhou essa ideia no Capital, quando ele propôs que o desafio do capitalismo não é atender às necessidades, mas criar as necessidades para desafogar os estoques. A capacidade produtiva é tão grande que a necessidade não acompanha, então ela precisa ser criada. E ninguém consome melhor do que o indivíduo vivendo solitário e precisando de toda a estrutura da vida para si mesmo, sozinho. Uma das crises que eu tive no meu ministério pastoral uma vez foi quando eu acompanhei um casal que estava se divorciando. Apesar de todas as iniciativas pastorais da igreja, o divórcio se estabeleceu e se mostrou inevitável. E aí então aquele homem separado da esposa foi até um magazine, uma dessas grandes lojas que vendem eletroeletrônicos, eletrodomésticos. E ali ele comprou uma série de coisas que ele ia precisar. Um fogão, uma geladeira, um micro-ondas, uma cama para ele dormir, algum tapete, um jogo de sofá, para montar um pequeno apartamento para onde ele ia, uma vez que estava se separando da esposa, a esposa ia ficar com a casa. E nesse grande magazine trabalhava uma irmãzinha membro da igreja. E ela vendeu tudo que ele precisava. E naquele mês ela completou a cota dela com a venda que ela fez para aquele irmão. E conversando comigo ela disse: pastor, que bênção, porque eu completei a minha cota. Isso era um testemunho na vida dela. Porque nós vivemos num mundo em que a desgraça de um é a alegria do outro. Tem gente que está rindo à toa por causa de ter vendido Tamiflu. Tem gente que está rindo à toa, que está nadando em dinheiro agora. Esse é o mundo em que nós vivemos, que a desgraça de uns é a alegria dos outros. E o alvo, talvez, dessa proposta seja exatamente levar todos ao isolamento. De forma que você não conviva com ninguém, apenas produza e consuma, produza e consuma. Qual que é o lugar em que nós estamos mais isolados e para onde nós vamos cada vez mais e com cada vez maior dedicação de tempo? É o trabalho. As empresas hoje estão levando até a espiritualidade para dentro do trabalho. Não se engane, daqui a uns 20 anos você vai começar a ver igrejas nascendo dentro de empresas. Igreja, empresa tal. Igreja, empresa tal. Comunidades que vão ser formadas dentro de empresas, usando estruturas empresariais, auditórios e todo o esquema. Pastores assalariados dentro dessas empresas. Porque a ideia é que o sujeito não saia nunca mais do trabalho. Hoje ele pode levar o cachorro, ele pode levar o filho, ele pode levar um parente, ele pode ficar lá, come lá. Faz tudo lá, para produzir, produzir e produzir. E depois consumir, consumir e consumir. Jesus era acessível. As pessoas podiam se aproximar dele, tocar nele, conversar com ele. Ele tocava em todo mundo, tocava até em quem não podia. Uma das características da religião judaica é que ela era estruturada em categorias de pureza e impureza. Então uma pessoa pura não podia se relacionar com uma pessoa impura, muito menos tocar nela. Você não podia tocar num leproso, não podia tocar numa pessoa morta, ou em alguma coisa que tocou uma pessoa morta. E Jesus fazia tudo isso.
Jesus tocou leprosos, Jesus tocou cegos, Jesus tocou um caixão uma vez. Estava saindo um caixão, filho da viúva de Naim. Jesus entrou no meio daquele cortejo e tocou o esquife, diz a Bíblia. Jesus toca para mostrar o seguinte: puro ou impuro é uma questão de coração e não uma questão de toque. Jesus tocava a todos e se deixava tocar. Foi tocado por uma mulher hemorrágica. Porque o desafio do amor é proximidade. E o contrário do amor é isolamento. É cada um por si, Deus por ninguém. Porque cada um por si, Deus por todos, simplesmente não existe. Cada um por si, Deus por ninguém. Esse é o primeiro verbo que eu queria destacar. O segundo verbo que eu queria destacar é o verbo cuidar. Porque aquele homem se aproxima e cuida. E o cuidado dele é muito interessante, porque ele aplica óleo e vinho. Joaquim Jeremias, num livro chamado As Parábolas de Jesus, caracterizou que a ordem no original é óleo e vinho, embora a ordem lógica é vinho e óleo. Porque primeiro você desinfeta com o vinho para depois aliviar a dor com o óleo. Esse é o procedimento comum. Mas aquele samaritano primeiro alivia a dor e depois ele desinfeta. Porque a preocupação dele é aliviar mais do que resolver. Que é a preocupação do cuidador. O cuidador, mais do que solução, ele quer ser alívio. O cuidador, mais do que tirar o problema, ele quer ajudar a suportar a dor do problema. Então ele aplica óleo primeiro, diferente do que fazem alguns médicos com a gente. Você vai num consultório e ele pega no lugar que você mostra, aperta e diz: dói aqui? Você... Não dói, eu vim te ver, doutor. Eu tô aqui de passagem. Tava com saudade. Claro que dói, não é? Mas ele faz aquilo porque ele quer saber onde atuar e o como atuar. E esse é o princípio nosso. A gente vai logo para os finalmente. Solucionar o problema. Quando, às vezes, a nossa parte é aliviar a dor. É ser bênção no alívio da carga. Aquele samaritano, mais do que desinfetar uma ferida, queria tirar a dor de uma pessoa que já sofreu demais. E que precisa, talvez, de um ombro amigo, de um abraço apertado. O cuidado. Ele pôs aquele homem no seu animal, o que deixa a viagem muito lenta. Porque agora o animal está levando um doente, precisa andar mais devagar, e aquele que andava em cima do animal para não cansar na viagem tem que andar do lado. Ele cuida daquele homem. E a igreja tem que ser um lugar de cuidado. Ainda ontem eu conversava com uma família e dizia: vocês precisam ter um grupo de convívio e relacionamento, porque não adianta procurar pessoas na hora da desgraça. Você não acha. Esses vínculos têm que estar formados antes. Um grupo de convívio, de relacionamento, de cuidado mútuo. Pessoas precisam ser cuidadas. Nós somos cuidados uns pelos outros. E o cuidado faz parte da vida cristã, tanto quanto a oração e o resto da espiritualidade. E o último verbo que eu quero destacar para a gente encerrar o nosso tempo de mensagem é o verbo pagar. Que muitos gostariam que ficasse de fora dessa reflexão, mas não fica. Porque tem um pagamento aí. Tem um preço. Você ser bênção, você amar, exige, tem um custo. E o custo é material mesmo. O bom samaritano, como a gente o chama, paga 2 denários na hospedagem. O que é que são 2 denários? São o salário de 2 dias de trabalho. E ele já tinha perdido 2 dias com o sujeito. Porque um dia todo cuidando do sujeito e o dia seguinte, em que ele ainda tem que tratar as questões da hospedaria. Então são 4 dias destinados a um homem. 4 dias perdidos, mas ganhos. Porque é uma questão de prioridade. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, disse Jesus. E o coração daquele samaritano estava no reino. E ele estava ali para ser bênção. E ele estava disposto a pagar o preço. É claro que a gente precisa fazer uma ressalva aqui. A nossa geração confundiu a questão do pagar o preço. Porque pagar o preço para nós significa emprestar dinheiro. Quem empresta dinheiro não paga preço nenhum. Primeiro porque tem a expectativa de receber aquele dinheiro de volta. Então não há uma perda se tudo correr bem. E segundo, porque nem sempre emprestar dinheiro resolve o problema. Na verdade, em 90% dos casos, não. Trocar dívida não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, agrava o problema. Às vezes, pagar o preço significa não emprestar. Não é essa a questão. Mas é a consciência de que tudo que eu tenho está a serviço de Deus e do seu reino. E o que eu tenho só é uma bênção se for bênção na vida das pessoas. Porque aquele simples acúmulo não é nem o plano de Deus e nem o caminho de uma vida abençoada. Pagar o preço. Então perceba, a gente entrega alguma coisa. A gente gasta alguma coisa. Porque senão o nosso amor é da boca para fora.
E Jesus nos chama para um amor prático aqui. Eu queria orar com você. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Jesus se aproximou de nós, deixou a sua glória e veio morar nesse mundo. Jesus cuidou de nós, tratou as nossas feridas e perdoou os nossos pecados. E Jesus pagou o preço por nós, dando-nos a sua própria vida e, consequentemente, dando-nos o seu próprio céu, para que nós moremos lá um dia. É com Jesus que nós aprendemos nessa noite. Então feche seus olhos, nós vamos orar. Ensina-nos a amar verdadeiramente, meu Deus. Livra-nos de todo projeto de isolamento desse nosso mundo. Tira-nos das nossas zonas de conforto e acomodação. Dá-nos estarmos perto e acessíveis quando as pessoas precisarem. Ensina-nos, Senhor, a cuidarmos uns dos outros com amor verdadeiro, alívio das cargas, em nome de Jesus. Também te pedimos, meu Deus, que nos dês disposição e capacidade de pagar preços, para que tudo que nós temos e somos esteja a serviço do Senhor em primeiro lugar e das pessoas que o Senhor tem colocado perto de nós. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.